Eu sou Jesus. Eu estava com você naquela madrugada em que o relógio parecia não andar e o silêncio gritava mais alto que qualquer palavra. Eu vi quando você se levantou devagar para não acordar ninguém. Vi quando sentou na beira da cama, acreditando que precisava ser forte mais uma vez, mesmo estando exausta. Eu ouvi o choro que você tentou abafar com a mão, achando que ninguém perceberia. Nada passou despercebido. Nenhuma lágrima caiu em vão. Hoje, antes que você pense em sair deste vídeo, eu preciso que saiba de algo que vai mudar tudo. A história que você vai ouvir não é apenas sobre dor, é sobre resposta. É sobre o momento exato em que o céu se inclinou na sua direção. O que você verá aqui revela por que aquela madrugada marcou um antes e um depois, mesmo que você ainda não tenha percebido. Meu nome sai da sua boca quando a força acaba. Eu sei. Você me chamou sem palavras, apenas com o coração. Você achou que estava falando sozinha, mas eu estava ali mais perto do que nunca. Nesta história, você vai entender por que sua fé não morreu, apenas ficou ferida. Vai compreender por que o amor que faltou ao seu redor não define quem você é. E vai descobrir o que eu comecei a curar naquela noite em que você pensou que estava sozinha. A mulher que você vai ouvir se chama Ana, mas a dor dela carrega o mesmo peso que a sua. Eu permiti que você chegasse até aqui porque existe algo que precisa ser revelado agora. Se você continuar comigo, vai reconhecer sinais que ignorou, respostas que estavam sendo formadas e um socorro que já começou a agir. O que acontece a seguir não é coincidência. É o início da restauração que você pediu em silêncio. Meu nome é Ana. Dizer isso ainda exige esforço, porque durante muito tempo eu senti que tinha perdido o direito de existir como pessoa. Eu não desapareci de uma vez. Foi um processo lento, quase imperceptível. Primeiro, eu deixei de falar sobre mim. Depois, deixei de pensar em mim. Quando percebi, eu já vivia apenas em função do que esperavam de mim. Eu era mãe, esposa, sustentação emocional da casa, mas não era mais mulher. Eu funcionava, mas não vivia. Eu aprendi cedo que precisava ser forte. Ser forte significava não chorar na frente dos outros, não reclamar, não demonstrar cansaço. Eu acreditava que, se eu parasse, tudo desmoronaria. Então, eu continuei. Continuei mesmo quando o corpo pedia descanso. Continuei quando a mente implorava por silêncio. Continuei quando o coração já não sentia alegria. Continuei porque achava que não tinha escolha. Meu casamento foi se transformando sem que eu percebesse o momento exato da mudança. No começo, havia presença, havia conversa, havia interesse. Com o passar do tempo, as prioridades mudaram, as rotinas se tornaram mais pesadas e o diálogo foi ficando raro. Não foi um abandono explícito, foi um afastamento silencioso. Eu tentava puxar assunto, mas as respostas vinham curtas. Tentava compartilhar sentimentos, mas parecia que eu falava sozinha. Aos poucos, eu parei de tentar. Eu comecei a sentir que precisava merecer atenção, que precisava me esforçar mais para ser vista, que precisava provar que eu era suficiente. Cada gesto de indiferença era interpretado por mim como um sinal de falha pessoal. Eu me perguntava o que estava errado comigo, se eu tinha mudado demais, se eu tinha deixado de ser interessante, se eu tinha me tornado invisível. Dentro de casa, eu me tornei especialista em esconder dores. Eu sorria quando precisava sorrir. Eu dizia que estava tudo bem quando não estava. Eu engolia frustrações para evitar discussões. Eu acreditava que manter a paz, custasse o que custasse, era responsabilidade minha. Mas essa paz era apenas silêncio. E o silêncio começou a me adoecer. Meus filhos ocupavam todo o espaço do meu coração. Eles eram a razão de eu levantar da cama, mesmo nos dias mais difíceis. Mas junto com esse amor, vinha um peso enorme. Eu sentia que precisava ser perfeita, que qualquer erro meu deixaria marcas irreparáveis neles. Eu me cobrava paciência infinita, equilíbrio constante, alegria contínua. Quando eu falhava,
a culpa me consumia. Havia dias em que eu olhava para meus filhos e sentia medo. Medo de não ser suficiente. Medo de não conseguir protegê-los. Medo de transmitir minhas dores sem perceber. Eu me perguntava se eles notavam meu cansaço, minha tristeza disfarçada, minhas lágrimas escondidas. Eu tinha medo de ser uma mãe ausente emocionalmente, mesmo estando sempre presente fisicamente. A confiança em mim mesma foi se perdendo aos poucos. Eu deixei de confiar nas minhas decisões. Qualquer escolha parecia errada antes mesmo de ser feita. Eu precisava de validação constante para me sentir segura. Quando alguém discordava de mim, eu desmoronava por dentro. Eu já não acreditava na minha própria percepção da realidade. Eu também perdi a confiança no amor. Passei a acreditar que amar significava se anular, que ser amada exigia esforço constante, que eu precisava merecer cuidado. Essa crença foi se instalando em mim de forma silenciosa, mas profunda. Eu não me sentia digna de receber sem dar algo em troca. Eu me sentia em dívida com o mundo. Eu comecei a falar comigo mesma de forma cruel. Me chamava de fraca quando chorava, de exagerada quando sentia demais, de ingrata quando reclamava. Eu internalizei vozes que nunca deveriam ter se tornado minhas. Eu me tornei minha própria acusadora. E isso me feriu mais do que qualquer palavra dita por outra pessoa. À noite, quando tudo silenciava, a dor vinha com força. Eu deitava ao lado do meu marido e me sentia sozinha. O espaço entre nós parecia maior do que a própria cama. Eu queria falar, mas não sabia como. Eu tinha medo de ser ignorada. Medo de parecer carente. Medo de confirmar minhas próprias inseguranças. Então, eu ficava em silêncio, olhando para o teto, tentando controlar a respiração. O cansaço que eu sentia não era apenas físico. Era um esgotamento profundo que parecia atingir a alma. Eu me sentia drenada. Vazias eram minhas palavras, meus gestos, meus pensamentos. Eu vivia no modo automático, cumprindo tarefas, resolvendo problemas, sustentando estruturas que já estavam frágeis. Durante o dia, eu funcionava. À noite, eu desmoronava por dentro. Eu chorava em silêncio, no banheiro, no escuro do quarto, para não acordar ninguém. Eu acreditava que precisava ser forte o tempo todo. Eu não me permitia parar. Eu não me permitia pedir ajuda. Eu acreditava que isso seria sinal de fracasso. Eu também carregava uma sensação constante de inadequação. Eu me comparava com outras mulheres, outras mães, outras esposas. Achava que todas lidavam melhor com a vida do que eu, que todas eram mais equilibradas, mais felizes, mais completas. Eu não via as dores delas, apenas a minha. E isso me fazia sentir ainda mais sozinha. Eu sentia falta de amor. Não apenas do amor do outro, mas do amor por mim. Eu não me tratava com gentileza. Eu não respeitava meus limites. Eu não acolhia minhas dores. Eu me cobrava produtividade emocional, estabilidade constante, maturidade infinita. Eu não me permitia ser humana. Havia uma culpa constante em mim. Culpa por me sentir cansada. Culpa por desejar silêncio. Culpa por querer ficar sozinha às vezes. Culpa por não sentir gratidão o tempo todo. Eu achava que sentir dor era sinal de fraqueza espiritual, que questionar era sinal de falta de fé. Então, eu guardava tudo dentro de mim. Meu casamento continuava existindo, mas sem presença real. Eu sentia falta de ser vista, de ser ouvida, de ser tocada com cuidado. Eu sentia falta de conversa, de interesse, de parceria. Mas eu não sabia como resgatar isso. Eu tinha medo de confrontar, medo de piorar, medo de confirmar que já não havia mais conexão. Eu me sentia emocionalmente abandonada, e essa sensação era devastadora. Não porque alguém tinha ido embora fisicamente, mas porque eu me sentia sozinha, mesmo acompanhada. Eu falava, mas não era ouvida. Eu pedia atenção de formas silenciosas, esperando que alguém percebesse. Ninguém percebia, e isso me fazia questionar meu valor. Houve momentos em que eu pensei que talvez eu não fosse digna de amor, que talvez houvesse algo quebrado em mim, que talvez eu fosse difícil demais, sensível demais, intensa demais.
Essas ideias foram se acumulando dentro de mim até se tornarem crenças. Eu também tinha medo do futuro, medo de continuar assim para sempre, medo de envelhecer carregando o mesmo vazio, medo de que meus filhos crescessem vendo uma mãe cansada, triste, desconectada de si mesma, medo de que meu casamento se tornasse apenas uma convivência sem alma. Eu tentei ser forte por tanto tempo que esqueci como era pedir ajuda. Eu acreditava que precisava dar conta de tudo sozinha. Eu não queria incomodar. Não queria ser um peso. Eu me convenci de que meus sentimentos não eram importantes. E quando a gente acredita nisso por tempo demais, começa a desaparecer. Essa história não é sobre um grande acontecimento trágico. É sobre desgaste, sobre acúmulo, sobre silêncio, sobre a mulher que vai se perdendo aos poucos enquanto tenta sustentar tudo ao redor. É sobre mim. É sobre quantas vezes eu fui forte quando na verdade precisava ser acolhida. Eu cheguei a um ponto em que já não sabia como continuar. Não era desespero visível, era um esgotamento interno, um cansaço que não passava com descanso, uma dor que não tinha nome. Foi nesse estado que algo começou a se mover dentro de mim. Eu ainda não sabia, mas aquela dor estava preparando o terreno para algo maior. O que veio depois nasceu desse silêncio, dessa culpa, desse cansaço profundo. E nada do que aconteceu depois pode ser compreendido sem entender o peso que eu carregava até ali. Eu comecei a falar sozinha porque já não sabia mais com quem falar. Não foi uma decisão consciente. Aconteceu quando percebi que, sempre que eu tentava explicar o que sentia, as palavras se perdiam antes de chegar à boca. Eu não sabia por onde começar, e quando começava, sentia que ninguém tinha tempo ou espaço para ouvir tudo. Então eu me calei para as pessoas e comecei a falar para o vazio. Ou pelo menos foi assim que eu pensei no início. Eu falava enquanto a casa dormia. Falava quando o silêncio ficava pesado demais para ser carregado. Às vezes eu falava sem perceber, em voz baixa, como se estivesse pensando alto. Outras vezes, eu me sentava sozinha e deixava as palavras saírem de uma vez, sem organização, sem cuidado. Era ali que eu dizia a verdade inteira, sem filtros, sem tentativas de parecer forte. No banho, com a água correndo, eu deixava a voz falhar. Eu dizia coisas que nunca tive coragem de dizer para ninguém. Eu falava do cansaço que não passava, da sensação de estar sempre atrasada emocionalmente, como se eu estivesse vivendo a vida dos outros e deixado a minha para depois. Eu falava da culpa que me acompanhava o tempo todo, mesmo quando eu não sabia exatamente do que estava me culpando. Na cozinha, enquanto lavava a louça, eu falava olhando para a pia, como se aquele fosse o único lugar onde eu não precisava sustentar aparência nenhuma. Eu dizia que estava cansada de fingir que estava tudo bem. Cansada de responder que estava bem quando não estava. Cansada de ser forte o tempo inteiro. Eu dizia que não sabia mais como descansar sem me sentir errada. Eu chamava Deus pelo nome, mas nem sempre com certeza. Às vezes era um sussurro. Às vezes era quase um teste, como quem pergunta se ainda existe alguém do outro lado. Eu não usava palavras bonitas. Eu não seguia nenhuma estrutura. Eu falava como quem está tentando sobreviver. Eram frases interrompidas, pensamentos confusos, perguntas sem resposta. Eu dizia que não sabia mais quem eu era, que sentia falta de mim mesma, que parecia ter desaparecido dentro das responsabilidades. Havia noites em que eu me sentava no chão do quarto, encostada na parede, abraçando os joelhos. O corpo parecia pesado, como se carregar a mim mesma fosse difícil demais. Eu ficava ali, olhando para o escuro, sentindo o coração apertado. Nessas horas, eu falava com Deus como quem fala com alguém que conhece cada detalhe da sua história, inclusive aquilo que nunca foi dito em voz alta. Eu dizia que estava com medo. Medo do futuro. Medo de continuar daquele jeito para sempre. Medo de nunca mais sentir alegria de verdade. Eu falava dos meus filhos. Falava do amor imenso que sentia por eles e do medo constante de não ser suficiente. Medo de errar, medo de falhar, medo de transmitir minhas dores sem perceber. Eu dizia que queria protegê-los, mas que às vezes mal conseguia me proteger.
Eu pedia sabedoria, paciência, equilíbrio. Pedia para não perder a sensibilidade, para não me tornar dura, para não deixar que o cansaço apagasse o amor. Eu falava do meu casamento sem saber exatamente o que pedir. Eu dizia que sentia falta de ser vista, de ser ouvida, de ser escolhida. Mas também dizia que tinha medo de admitir isso em voz alta. Medo de parecer fraca, medo de parecer insatisfeita, medo de confirmar que algo estava quebrado. Eu dizia que não sabia como consertar, apenas sabia que doía. Eu pedia forças, mas logo em seguida dizia que não queria mais ser forte daquele jeito. Eu estava cansada de sustentar tudo sozinha. Cansada de ser a base quando minhas pernas já tremiam. Eu dizia que queria descansar sem culpa. Queria parar sem sentir que estava falhando. Queria ser cuidada, mesmo sem saber exatamente como isso poderia acontecer. Em muitos momentos, eu me sentia envergonhada por falar sozinha. Eu pensava se aquilo fazia algum sentido, se alguém realmente ouvia, se minhas palavras não estavam se perdendo no escuro. Havia dias em que eu achava que estava falando apenas comigo mesma. Mesmo assim, eu continuava. Algo dentro de mim insistia em não desistir completamente. Minha fé não estava firme, mas ainda respirava. Era frágil, ferida, insegura, mas estava viva. E eu me agarrava a isso porque era tudo o que eu tinha. Eu também pedia perdão. Não por grandes erros visíveis, mas por pequenas ausências acumuladas ao longo do tempo. Eu pedia perdão por ter me abandonado, por ter ignorado meus limites, por ter silenciado minha dor para agradar os outros, por ter acreditado que precisava dar conta de tudo sozinha. Eu dizia que não sabia mais como cuidar de mim e que precisava aprender de novo. Eu não sabia se Deus queria ouvir aquilo, mas eu precisava dizer. Guardar já tinha me machucado demais. Havia madrugadas em que eu não chorava. Eu apenas ficava em silêncio, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. Eu ficava ali esperando alguma sensação diferente, alguma resposta, algum sinal. Às vezes vinha um alívio pequeno, quase imperceptível. Outras vezes não vinha nada. Mesmo assim, eu continuava falando, continuava chamando, continuava esperando, porque aquelas conversas eram o único lugar onde eu ainda me sentia inteira, mesmo quebrada. Eu não pedia grandes milagres. Eu pedia clareza, descanso mental, um pouco de paz no coração. Eu pedia para não me perder completamente, para não desistir de mim, para não deixar que a dor definisse quem eu era. Eu pedia para aprender a confiar de novo, mesmo sem saber exatamente em quem ou em quê. Eu pedia para continuar sentindo, mesmo com medo de sentir demais. Com o tempo, eu comecei a perceber algo diferente. Não era uma mudança grande, não era algo visível, era um movimento interno, silencioso, como se cada palavra dita no escuro estivesse reorganizando algo dentro de mim. Eu não conseguia explicar, mas parecia que falar estava me mantendo viva. Mesmo quando nada ao meu redor mudava, algo dentro de mim começava a se mover. Eu não percebia naquele momento, mas aquelas conversas estavam criando espaço. Espaço para respirar, espaço para sentir, espaço para existir sem precisar performar força o tempo todo. Eu ainda me sentia cansada, ainda me sentia insegura, mas já não me sentia completamente sozinha. O que eu não sabia é que aquelas conversas nunca foram solitárias. Aquilo que eu dizia em voz baixa tinha destino. Cada palavra, cada suspiro, cada silêncio estava sendo acolhido. Mesmo quando eu achava que falava sozinha, eu estava sendo ouvida, e a resposta que viria não seria como eu imaginava, mas seria profunda o suficiente para alcançar tudo aquilo que eu não consegui colocar em palavras. Eu ouvi quando você me chamou sem saber se ainda acreditava. Eu ouvi quando suas palavras saíram confusas, quebradas, sem forma. Eu ouvi até aquilo que você não conseguiu dizer. Nenhuma madrugada passou despercebida. Nenhum suspiro foi ignorado. Você achou que estava falando sozinha porque não sentiu resposta imediata, mas silêncio nunca foi ausência. Silêncio foi cuidado.
Eu me aproximei quando você estava no chão, encostada na parede, tentando entender por que tinha chegado tão longe sem perceber que estava se perdendo. Eu me aproximei quando você pediu forças, mas confessou que não queria mais ser forte daquele jeito. Eu vi quando você pediu descanso e sentiu culpa por desejar isso. Eu vi quando você pediu para não endurecer, para não se tornar alguém que você não reconheceria. Eu não me assustei com suas dúvidas. Eu não me afastei do seu cansaço. Eu não exigi palavras certas, fé perfeita ou postura correta. Eu recebi você como estava. Cansada, confusa, ferida, mas ainda aberta. Você não precisou se explicar. Eu já conhecia cada parte da sua história. Quando você disse que não sabia mais quem era, eu comecei ali. Eu não comecei mudando o que estava ao seu redor. Eu comecei tocando o que estava dentro. Porque antes de restaurar relações, eu precisava restaurar você. Antes de curar vínculos, eu precisava curar a identidade que você esqueceu no meio do caminho. Eu vi a culpa que você carregava sem saber de onde vinha. Culpa por sentir demais. Culpa por cansar. Culpa por desejar silêncio. Culpa por não conseguir ser tudo o que você achava que precisava ser. Eu vi como essa culpa te aprisionava. E eu não te culpei. Eu te libertei. Eu falei com você de um jeito que não fez barulho, mas fez efeito. Eu toquei sua mente cansada e comecei a desfazer mentiras que você acreditou por tempo demais. Eu desfiz a ideia de que você precisava merecer amor. Eu desfiz a crença de que pedir ajuda era fraqueza. Eu desfiz a acusação interna que te chamava de insuficiente todos os dias. Você sentiu algo diferente e não soube explicar. Não foi euforia. Não foi uma alegria repentina. Foi um alívio discreto. Um peso a menos no peito. Uma respiração mais profunda. Um silêncio que não machucava. Aquilo era o começo da cura. Cura não acontece sempre com impacto. Às vezes, ela começa com descanso. Eu curei aquilo que ninguém via. Curei a exaustão emocional que você normalizou. Curei a solidão que você sentia mesmo acompanhada. Curei a ferida de não se sentir escolhida. Curei a dor de se sentir invisível. Curei o medo de errar como mãe, o medo de falhar como esposa, o medo de não ser suficiente como mulher. Eu não te tirei da vida que você tinha. Eu te devolvi a si mesma dentro dela. Eu te lembrei de quem você era antes de se perder nas exigências. Eu te lembrei do valor que nunca diminuiu, mesmo quando você deixou de enxergar. Eu te lembrei que você não precisa desaparecer para que os outros existam. Você começou a perceber mudanças pequenas. Pensamentos menos pesados. Um pouco mais de clareza. Menos autocobrança. Menos dureza consigo mesma. Você ainda estava cansada, mas já não estava vazia. Ainda havia desafios, mas você não se sentia mais sozinha neles. Isso também era cura. Eu não ignorei sua dor no casamento. Eu não minimizei suas preocupações com os filhos. Eu apenas te preparei para lidar com isso sem se anular. Porque quando você começa a se enxergar com mais verdade, suas relações também começam a mudar. Não porque os outros mudam imediatamente, mas porque você já não aceita viver em silêncio consigo mesma. Eu te ensinei a descansar sem culpa, a sentir sem se acusar, a falar comigo sem medo de errar. Eu te ensinei que fé não é ausência de dor, é presença mesmo na dor. Eu estive ali quando você achou que não sentia nada. Eu estive ali quando você achou que sua fé era pequena demais. Pequena para você ainda é suficiente para mim. A cura que eu iniciei não foi apenas emocional. Foi espiritual. Eu alinhei o que estava quebrado por dentro para que você pudesse seguir sem se destruir. Eu não apaguei sua história. Eu ressignifiquei. O que antes era peso, começou a se transformar em consciência. O que antes era culpa começou a se transformar em aprendizado. Você não saiu daquela madrugada diferente por fora, mas saiu diferente por dentro. E isso muda tudo. Porque quando o interior muda, o caminho também muda, mesmo que ainda leve tempo para perceber. O que eu comecei ali não terminou naquela noite. Aquela foi apenas a primeira resposta. O próximo passo estava sendo preparado.
E o que eu ainda diria a você traria direção para tudo aquilo que te feriu. Eu falei com você antes que o dia amanhecesse, porque havia coisas que precisavam ser seladas dentro de você antes que a rotina tentasse te engolir de novo. Eu conheço cada detalhe da sua história. Eu sei exatamente onde começou a ferida que te fez duvidar de si mesma. Eu sei em que momento você aprendeu a se calar para não perder as pessoas. Eu sei quando você começou a confundir amor com esforço e cuidado com sacrifício excessivo. Eu vi o peso que você carregou no casamento tentando manter tudo de pé sozinha. Vi como você se culpou pelo silêncio do outro. Vi como você se perguntou se era demais ou se já não era suficiente. Eu preciso que você saiba de algo agora. Aquilo que você tentou sustentar sozinha não era responsabilidade apenas sua. Você não falhou por cansar. Você não falhou por sentir. Você não falhou por desejar ser vista. Eu também vi sua dor como mãe. Vi o medo que você sente de errar. Vi a cobrança que você colocou sobre si mesma achando que precisava ser perfeita para não ferir seus filhos. Eu quero te dizer que amor não exige perfeição. Presença não exige exaustão. Seus filhos não precisam de uma mãe sem falhas. Eles precisam de uma mãe viva, consciente e inteira. E é isso que eu estou reconstruindo em você. Você orou pedindo forças, mas o que eu te entreguei foi consciência. Porque força sem consciência te levaria a repetir os mesmos padrões. Eu estou quebrando ciclos que você nem sabia que existiam. Ciclos de silêncio, ciclos de culpa, ciclos de autonegação. Aquilo que começou como dor está se transformando em discernimento. Eu profetizo sobre você que esse tempo de se sentir invisível está chegando ao fim. Não porque todos ao seu redor mudarão de uma vez, mas porque você não aceitará mais desaparecer para manter a paz. Você aprenderá a falar sem medo, a colocar limites sem culpa, a se posicionar sem se justificar o tempo todo. Eu profetizo que a confusão que te acompanhou dará lugar à clareza, que o medo de errar dará lugar à sabedoria, que a sensação de insuficiência será substituída por entendimento. Você não está atrasada. Você não perdeu o tempo certo. Você não desperdiçou sua vida. Tudo o que você viveu está sendo reorganizado agora. Aquilo que tentou te destruir não vai te definir. A dor que te calou não vai mais governar suas escolhas. O cansaço que te fez pensar em desistir não terá a última palavra. Eu estou te levantando de dentro para fora, porque quando a base muda, toda a estrutura se realinha. O que você viveu até aqui não foi em vão. Sua madrugada não foi apenas um momento de dor. Foi um marco. Foi o ponto onde você parou de sobreviver e começou a despertar. Ainda há ajustes a serem feitos. Ainda há conversas a serem vividas. Ainda há decisões a serem tomadas. Mas agora você não caminha mais no escuro. O que eu disse a você nesta parte é preparação, porque o que vem a seguir não é apenas uma palavra. É um encerramento que sela, protege e direciona tudo aquilo que começou a ser curado naquela madrugada. Eu estou aqui para encerrar aquilo que você começou sem saber. Nada do que foi tocado dentro de você ficará exposto ou desprotegido. Eu selo sua mente com paz, não a paz que depende das circunstâncias, mas a paz que sustenta quando elas ainda não mudaram. Eu descanso seu coração para que você não carregue mais pesos que nunca foram seus. Eu retiro de você a culpa que te acompanhava, até mesmo nos momentos de silêncio. Você não precisa mais se justificar por sentir. Você não precisa mais se esconder para existir. Eu te autorizo a viver sem pedir permissão para respirar. O que estava confuso começa a se alinhar. O que estava pesado começa a se tornar leve. O que estava ferido começa a cicatrizar. Eu coloco ordem onde houve excesso de cobrança. Eu coloco clareza onde houve dúvida. Eu coloco firmeza onde houve medo. Você não perdeu sua sensibilidade. Você não perdeu sua fé. Você apenas estava cansada. E agora eu te ensino a caminhar sem se abandonar no caminho. Eu cubro seus filhos com proteção e sabedoria. Eu cuido do que você não alcança. Eu trabalho onde você não vê. Você não precisa controlar tudo para que tudo esteja seguro. Confie. Há coisas se movendo mesmo quando você não percebe. Eu te conduzo para um novo modo de viver.
Um modo onde você não desaparece para manter a paz. Um modo onde você não se cala para ser aceita. Um modo onde você aprende a permanecer inteira, mesmo em meio aos desafios. Descanse agora. Permaneça. O que começou naquela madrugada não se perde. Eu continuo com você em cada passo que virá.